Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia muito abençoado para cada um de vocês. Aleluia, madrugada poderosa, mais uma madrugada destronando o espírito de procrastinação que envolve muitas pautas de oração, que envolve muitas coisas. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória, Senhor Jesus, toda honra e glória ao Cordeiro Santo, o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Queridos, amanhã nós temos aula, tá? A gente tem a segunda imersão, que corresponde ao ciclo de número 2, que, se eu não me engano, começa na terça-feira, quando você terminar o seu 9º dia de jejum. A hora que a gente entra no 10º, a gente já está no ciclo de número 2 e a atmosfera já é de cura interior, certo? Se você chegar no ciclo de número 2 com alguma pendência no checklist, você vai ter que cumprir, aí fica obrigatório cumprir no segundo ciclo, tá? Para você não esticar isso mais para frente. Ou seja, todo aquele checklist você tem que fazer nesses 18 primeiros dias, principalmente a maior parte dele nessa primeira fase. Amém? Sejam todos bem-vindos, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Aleluia! Vocês estão demais, vocês estão firmes na oração e é isso, vocês não têm noção como isso vai ser. Olha, eu só sei de uma coisa. Eu tomei posse de uma dimensão tão grande de conhecimento, de sabedoria, de expansão, depois do reset que eu fiz. Isso que eu não fiz tão profundo como vocês estão fazendo. Agora eu vou fazer mais profundo, porque eu vou passar as aulas com você. O pessoal que fez comigo no meu teste, eles não tiveram essas aulas, né? Eles tiveram só a folhinha deles ali. Teve ciclo que era um PDF todos os dias. Gente, uma coisa. Eu tô terminando de corrigir os PDFs, porque eu fiz todo o protótipo, só que algumas coisas eu tô melhorando, algumas coisas eu tô tirando, algumas coisas eu acho que, né? Então, vocês pro próximo ciclo, vocês vão ter 9 tarefas. Escuta o que eu vou falar. Vocês vão ter 9 tarefas. A tarefa não faz antes de você estar dentro do ciclo que corresponde a você. Porque a atmosfera, ela coopera para aquilo que está acontecendo. Então, amanhã vai estar na plataforma de vocês, certo? As 9 tarefas, os 9 PDF, são 9 ferramentas de cura para uma área. Não é para fazer antes. Porque você está debaixo de uma outra atmosfera, que é do que? Atmosfera destronando o espírito de procrastinação. Você vai fazer dentro dos 9 dias, por exemplo, você começou... Que dia que a gente começa o outro ciclo? Eu tenho aqui, peraí. Ó, a gente vai começar, tá? O segundo ciclo, dia 26. Então, dia 26 a gente vai estar terminando o dia 9 do jejum. E eu, depois das 7 horas da noite, pelo menos eu, que o meu horário limite é 7, eu entro no meu dia 10. Então, no dia 26, trocou o ciclo. A partir do dia 26, depois que você sai da janela do ciclo 1 e entra na janela do ciclo 2, daí em diante você pode fazer a tarefa, tá? Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Não faça a tarefa sem assistir a imersão, porque na imersão eu vou cutucar a ferida da sua alma. Como? Trazendo o que como pode ter acontecido. Outra dica, quando vocês forem fazer a tarefa do ciclo de número 2, não é para fazer 3, 4 num dia só, é uma para cada dia, porque naquele dia o Espírito Santo ele vai trabalhar dentro daquela ferida emocional. E eu vou dar outra dica, se possível, faça ela logo pela manhã. Você vai ter a oração do seu decreto diário que você vai fazer, e depois você vai ter essa tarefa, tá? Que é onde você vai viver uma cura profunda. Então, você faça ela uma por dia. Você vai imprimir todas, né? Você vai imprimir todas e vai fazer ela uma por dia. São 9 tarefas. Depois, no outro ciclo, a gente continua. Esse primeiro ciclo é Rios de Cura e o outro é Códigos da Alma. No Código da Alma, nós também estamos falando de coisas mais profundas dentro de cura interior. Então, esses 2 ciclos são cruciais, tá bom? São cruciais. Por que eu tô trazendo isso para você? Lembra quando eu falei, gente,
o decreto que vocês lê antes de começar o primeiro ciclo é como se fosse um manto que cobre os 90 dias. Mas depois, a cada novo ciclo, vocês vão orar num termo, vocês vão ter uma oração. Então, a cada ciclo novo, há o quê? Há um decreto, há uma atmosfera. O que é para ser feito na atmosfera de cura interior não se faz na atmosfera destronando procrastinação, certo? Por que eu estou trazendo isso para você? Para você entender que a unção que está para cada ciclo, ela corresponde àquilo que você vai viver, certo? Entenderam? Tá? Outra coisa importante. Eu trago para vocês que nós vamos fazer um ciclo com... Vai ter sucos, né? Os sucos são medicinais, eles são regeneradores celulares. Então, por exemplo, vai que você tá ali crescendo dentro de você, tá amarrado, mas pode ser um nódulo, alguma coisa. Esses sucos, eles trazem o quê? Regeneração celular, rejuvenescimento celular, tá? Esses sucos todos são pensados estrategicamente, todos eles foram inspirados, ou seja, o Espírito Santo me inspirou, mas eu também peguei o meu conhecimento dentro da área da medicina e apliquei, tá bom? Para esse novo ciclo, nós temos uma planta que não vamos fazer todo o ciclo, porque ela não pode ser ingerida com tanta frequência. Ela tem que ser ingerida, dar uma pausa e ela é ingerida de novo, porque ela é antitumoral, ela é anticancerígena. Quem nessa temporada aqui não toma essa planta? Gestante, lactante e criança. Os demais podem consumir, não tem problema nenhum, qualquer tipo de enfermidade, porque senão ele fica ele é muito forte, tá? O que eu ia falar? Apóstolo, mas se eu não pôr o Calentoi, você vai pôr a babosa, tá? A babosa, ela não tem problema nenhum para gestante, para lactante, para ninguém, tá? Mas o Calentoi, ele vai deixar muito forte o suco e a gente vai evitar. Ou seja, vou trazer aqui para você. É recomendado, tá? Porque o Calentoi é muito consumido por qualquer tipo de pessoa. Mas a gente vai tomar essa precaução aí, certo? Tá? Calentoi, querido, é chamado também de aranto, tá? Mas não é qualquer um, porque tem vários Calentoi. Eu vou mostrar pra vocês amanhã na aula, tá? Qual que é. Eu sempre vou dar um remember pra você. Mas é esse daqui, ó. É esse daqui, ó. Tá? Ou aquele pintadinho. Não tem um que é pintadinho? Não tem esse daqui que é pintadinho, ó? Esse também é. Ele tem na ponta, tá? Ele tem na ponta uma filinha. Gente, aonde tem para comprar? Pode ter nos viveiros, nas hortas. Isso é praga em muitos lugares, tá? Gente, aranto, Calentoi, o Calentoi é o nome científico, certo? É conhecido como aranto. Lá para Bolívia, para Peru, Mala Madre, certo? Onde que você acha para comprar? Em horta, em viveiro, vai nesses lugares que vende planta, né? Mas isso aqui, gente, é praga, isso aqui dá no quintal, né, amor? Isso aqui dá na rua, dá uma olhada, às vezes você acha no quintal da vizinha, mas não vai. Quando a gente não liga para ela dá. Agora, se você ficar cuidando, ela não dá. Eu peguei uns pezinhos aqui, né, amor? As minhas morreu tudo, mas eu vou atrás, tá? Gente, essa planta, eu só posso falar amanhã. Aqui não dá pra falar. Mas ela é antican. Se a gente estuda, é algo assim tremendo, tá? Então, o que precisa para a cura de qualquer enfermidade difícil? Mas a indústria farmacêutica nunca vai contar isso. O que precisa? pH alcalinizado. O pH o quê? Como que está a acidez do seu corpo. Então nós precisamos de um corpo alcalino, que é o contrário de ácido. O açúcar é veneno, porque o açúcar é muito ácido, tá? Então, o que precisa para uma pessoa se curar de qualquer nódulo, tá? Tô falando assim para ninguém. O que precisa? pH alcalino, ou seja, o suco que vocês estão tomando tá deixando o corpo de vocês alcalino, tá? Tudo é estratégico, tudo é pensado, tudo é extremamente pensado.
Suco deixa o pH de vocês alcalino, tá? O fato de tirar essas 3 coisas também mantém o pH de vocês alcalino e tira o alimento principal das células que estão em desordem, já com o desenvolvimento de... Entendeu? Tirou glúten, lactose e principalmente o açúcar, você tirou o alimento que o ama, você tá entendendo? Tirou, tá? Certo? Então aí nós temos pH alcalino, deixamos de alimentar como a fonte principal essa enfermidade. Vamos na origem, que é esse ciclo 2 e o ciclo 3, que é o quê? Curar a raiz que trouxe essa enfermidade, porque o resultado dessa enfermidade são células tristes. Por que tá triste? Estão oprimidas, estão em depressão. E o que é uma célula em depressão? São, vou dizer para você, são células que submeteram uma frequência negativa, radioativa, que elas mudaram. Lembra do experimento que tem 2 arroz? Aí a criança fala todo dia uma palavrinha ruim para um arroz e uma palavrinha boa. O que ela fala ruim para um potinho de arroz, ele bolora, ele fica feio. O outro fermenta e fica muito bonito. E ele não pega aquela cor. Por quê? A frequência de um sentimento, de uma emoção, oprime o campo da alma, ele vai refletir para o campo físico, certo? Então, como que tá fácil viver essa cura? Ela é possível. Ela só precisa entrar em remissão. Você tá entendendo? Aí você deixa, aí vem cá. Por que o nosso, outra coisa, aumentar a imunidade, nós estamos fazendo isso. Como que nós estamos aumentando a imunidade? O corpo começa a desinflamar, porque você tirou os 3 principais inflamadores do corpo, e você está tomando um desinflamador natural, um remédio natural todo dia antes de fazer qualquer ingestão. E a nível de alma, nós estamos trabalhando na alma, principalmente com a oração que você faz todo dia. E estamos quebrando as fortalezas da mente com essa oração que é feita diária. Mas amanhã e o próximo sábado nós vamos trabalhar de forma estratégica. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ter um PDF, é um guia a bordo. E você vai viver uma cura. Quando você for pro seu tempo de cura, não vai, eu só tenho 15 minutos. Então se só tem 15 minutos, faz quando você chegar do trabalho. Porque você vai chorar, o Espírito Santo vai sentar do seu lado e você vai viver uma cura profunda. E isso talvez é a raiz da enfermidade que está no seu corpo agora. E você, nesses 2 ciclos, há uma regeneração celular violenta, porque nós vamos na raiz do problema. E a maior parte das doenças, principalmente das doenças psíquicas ou psicossomáticas, elas estão a nível de alma. Elas nasceram na alma e elas estão trazendo, tá? Então, gente, se você acha que você vai chorar, você vai morrer de chorar. Você não tem noção, tá? Você não tem. Então, olha, prestem atenção, tá? Vou pedir uma coisa para vocês muito importante. Antes de começar o ciclo de número 2, obrigatório assistir às aulas que vão para a plataforma amanhã também, porque o ciclo começa, na verdade, só terça. Amanhã entra as aulas da plataforma, entra os materiais, entra tudo. E assistir a imersão. Não vai sem assistir, não faz as tarefas sem assistir, porque na imersão eu vou mexer em cada ferida. E esse mexer em cada ferida vai trazer para você na hora da cura. Então, amanhã você já vai entrar debaixo de uma atmosfera de cura poderosa, tá? Mas ela vai ser completa somente na terça-feira, certo? Eu já estou chorando tanto, meu Deus. Uau, gente. Gente, os testemunhos, eles vão começar a explodir agora de uma forma sobrenatural. Então, se você tem qualquer enfermidade, principalmente no sangue, enfermidade, lúpus, tem lúpus? Você vai ser curado em nome de Jesus. Você tem fibromialgia? Já era, acabou. Não terá mais. Tem psoriase, não sabe, vai acabar. Tudo isso vai sair, principalmente quando nós enfrentarmos esses 2 próximos ciclos. Ciclo de número 2, rios de cura, e ciclo de número 3, códigos da alma, certo? Tá? Até hoje, não bebe o suco. Gente, o suco é a chave, tá? Vamos orar para nós começarmos, tá? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te glorificar, te agradecer, te bendizer. E dizer, Senhor Deus, que eu me sinto privilegiada por o Senhor ter me dado uma ferramenta tão poderosa.
Me sinto amada por Ti, Pai. Obrigada, Deus, pela vida de cada um dos alunos, por cada um que está aqui nesse devocional. Pai, que nós possamos expandir, viver, Senhor Deus, nas águas do Espírito, Pai. Principalmente, Pai, nessa nova temporada agora de cura interior. Pai, eu quero Te glorificar por esse dia. Fala conosco em Isaías 44 e no tema qual eu tenho aos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Olha o que a Laura falou. Não paro mais de tomar o suco. Laura, você pegou a chave. O suco, ele melhora seu intestino. Quem não vai no banheiro começa a ir no banheiro. Ele melhora a sua pele, as espinhas saem todas, tá? Ele melhora a hidratação, o vício da pele. Vocês vão ver, gente, vocês tiraram uma foto do antes, porque depois vai ter a foto do depois. E eu vou querer os depoimentos de vocês na íntegra. Eu vou querer os testemunhos. Tem muita gente mandando testemunho, mas lá na frente eu quero o testemunho completo, tá bom? Outra coisa que eu vou pedir pra vocês. Se você pode, futuramente investe num extrator. Daqueles, pelo menos, que o bagaço sai pra fora, que não tem tanta sujeira. Por quê, queridos? Deus já deixou tudo pronto e o remédio tá aí, tá? Certo? Glória a Jesus. Vocês vão ver que o sono de vocês vão melhorar bastante. Amém? Glória a Jesus. Abra comigo em Isaías. O suco é para quem tá no programa, gente. Tá? É o suco para aqueles que são alunos. Próximo suco eu vou trazer a receita para você também amanhã na aula, tá? Agora, deixa eu trazer uma coisa para você. Tá sossegado 12 horas de jejum? Tá sossegado ou não? Ou tá difícil? Tá sossegado? Tá sossegado, porque a gente que jejuava, né, amor? 12 horas. Tá sossegado 12 horas? Como que tá? Como que tá? Tá sossegado 12 horas de jejum? Tá sossegado ou não? Tranquilo, tá. Próximo ciclo é 14 horas de jejum. Para quem tem uma estrutura boa. Apóstola, eu sou Nutelinha do jejum, então você fica nos 12 horas. Tô grávida, fica nas 12 horas. Certo? Certo? Ah, eu sou criança, meu filhinho tá fazendo só das renúncias. E ele tá... Então, querido, eu acho que o mínimo é 8. Não pode ser menos que isso. Né, amor? O mínimo é 8. O mínimo de jejum é 8, tá? Mas, para aqueles que estão bem, estão saudáveis, eu chamo você para 14 agora. Certo? Com o mesmo horário limite, às 19 horas. É o pico, é o seu start. Você não pode começar depois. 14 horas, tá? Então, nós vamos apertar agora. E eu convido todos vocês para apertar, todos que são saudáveis. Aqueles mulheres grávidas, crianças que estão fazendo, né, de 12 anos para frente. Se quiser ir aguentar, vem, mas se não, fica nos 12 horas ou em 8, que é o recomendado, certo? Tá? Mas você vê como faz sentido para você, tá? Já fiz até de 26, amém? Glória a Jesus. O jejum agora vai ser 14 horas de jejum e 10 horas apenas de alimentação. E eu já vou avisar para você, no ciclo de número 3, nós vamos aumentar mais 2 horas de jejum, tá? E aí nós vamos começar a apertar. Aleluia! Glória a Jesus! Amém? Abra comigo Isaías 44. Gente, para quem jejua 23 horas, 24 igual a gente, né, amor? 16 é mamão com açúcar. Tá repreendido o açúcar. Tá? Certo? Vamos lá. Então, por que eu falei para vocês? Aproveita as janelas que vocês têm agora de alimentação. Então, não fica querendo ser brusco agora, porque lá na frente você vai sentir saudade. Porque lá na frente você não... A não ser que você esteja doente, você vai para de 12 horas de novo, mas você não vai estar doente. A sua saúde vai estar intacta, certo? Isaías 44. Abra comigo aí, amém? Vamos ler aqui. Agora ouça-me, meu servo Jacó, Israel, meu escolhido, o Senhor que criou o que o ajuda diz. Não tema, ó Jacó, meu servo, ó querido Israel, meu escolhido, pois eu derramarei água para matar sua sede e regar os campos secos, e derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e minha bênção sobre as suas futuras gerações. Eles crescerão como capim regado e como
e como salgueiros à beira do rio. Alguns afirmarão, pertenço ao Senhor, e outros dirão, sou descendente de Jacó. Alguns escreverão nas mãos o nome do Senhor e tomarão para si o nome de Israel. Vamos continuar aqui. Assim diz o Senhor, Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e o último, e não há outro Deus. Quem é semelhante a mim? Quem se apresenta à minha frente? Quem faça o que eu fiz desde os tempos antigos, quando estabeleci um povo e anunciei seu futuro? Não tremam, não tenham medo. Acaso não lhes anunciei os meus propósitos há muito tempo? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há nenhum outro, rocha nenhuma sequer. Como são tolos os que fabricam ídolos. Esses objetos que tanto estimam não têm valor algum. Os que adoram ídolos não sabem disso, por isso serão envergonhados. Quem senão um tolo faria seu próprio Deus? Um ídolo que em nada pode ajudá-lo. Todos que adoram ídolos serão envergonhados, bem como todos esses artesãos, simples mortais que se dizem capazes de fazer um Deus. Ainda que unam forças, estarão unidos em terror e vergonha. O ferreiro trabalha na forja para criar uma ferramenta afiada. Martela e modela com toda a força. De tanto trabalhar, sente fome e fraqueza. Fica sedento e desfalece. O escultor, por sua vez, mede um bloco de madeira e nele desenha um esboço. Trabalha com cisel e plana e entalha a imagem de uma pessoa. Dá à imagem beleza humana e a coloca num pequeno santuário. Corta cedros, escolhe cipestre e carvalho, planta um pinheiro no bosque, para que a chuva faça crescer. Então usa parte da madeira para fazer o fogo, e com ele se aquece e assa o pão. Depois pega o que resta e faz para si um Deus para adorar. Eu amo essa analogia que Deus faz aqui. Esse Deus gente, se tem um Deus inteligente, é o nosso. Depois ele planta, né, o cipestre, né, a madeira, ele usa a madeira para cozinhar, ele usa a madeira para tudo. Aí depois ele usa a madeira para fazer um ídolo e se curva diante dele. Queima parte da árvore para assar a carne. Come e se mantém aquecido. Que fogo bom, diz, já não sinto frio. Então pega o que resta e faz seu Deus, um ídolo esculpido. Curva-se diante dele e o adora e ora e diz, livra-me, pois tu és meu Deus. Quanta estupidez e ignorância. Seus olhos estão fechados e ele não consegue ver, sua mente está fechada e não consegue compreender. Aquele que fez o ídolo não para pensar, queima metade da madeira para me aquecer e para assar o pão e a carne. Como é possível o restante ser um Deus? Vou me curvar para adorar um pedaço de madeira? Tal pessoa se alimenta de cinzas e engana a si mesmo, confia em algo que em nada pode ajudá-la, e no entanto não é capaz de perguntar, será que este ídolo que eu tenho em mãos não é uma mentira? Ou seja, falta de discernimento, tá? Vamos aqui, no 21, eu estou em Isaías 44, 21, no final aqui eu vou falar para você qual que é o ciclo, já do segundo ciclo, para vocês se organizarem. Às vezes tem gente que ainda vai no supermercado, tá? Eu já vou fazer para você. Deixa eu abrir aqui o PDF. Amor, coloca o carregador nesse notebook aqui pra mim. Preste atenção, Jacó, pois você é meu servo, ó Senhor. Eu, Senhor, o formei e não me esquecerei de você. Afastarei seus pecados para longe, como uma nuvem dispersei suas maldades e como a névoa da manhã. Volte para mim, pois paguei o preço do seu resgate. Cantem, ó céus, pois o Senhor fez esta maravilha. Gritem de alegria, ó profundezas da terra. Irrompam os cânticos nos montes, bosques e todas as árvores, pois
O Senhor resgatou Jacó e o glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, seu Redentor e Criador. Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas. Sozinho, presta atenção nessa parte. Sozinho estendi os céus. Quem estava contigo quando criei a terra? Mostro que os falsos profetas são mentirosos e faço adivinhos parecerem tolos. Faço os sábios errarem suas previsões e assim o povo que são insensatos. Mas cumpro as previsões de meus profetas. Por meio deles digo a Jerusalém, este lugar voltará a ser habitado e as cidades de Judá vocês serão reconstruídas. Restaurarei todas as suas ruínas. E quando eu falar aos rios, sequem, eles secarão. E quando eu disser a respeito de Ciro, ele é meu pastor, ele certamente fará tudo o que eu quiser. Ele dirá, reconstruam Jerusalém e ordenará, restaurem o templo. Amém? Amanhã nós vamos ler o 45, tá? Certo? Então, aqui dentro dessa passagem de Isaías, Deus está falando do poder dele e que ele criou todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Então, eu gosto muito dessa passagem aqui, aonde Deus traz essa analogia, né? A idolatria, ela é uma falta muito grande de discernimento espiritual. Então, aqui, por exemplo, olha aqui o que Deus traz. Ei, você que pega a madeira, usa ela para fazer comida, usa ela para se aquecer, usa ela para construir sua casa, e aí você usa ela depois para virar o seu Deus, não faz sentido nenhum. Então, o que esse pedaço de madeira pode fazer por você? Então, é essa analogia que nosso Deus traz, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com os ídolos que a gente tem fabricado com as nossas mãos. E aonde ele tem levado o nosso coração. Então, muito cuidado. Talvez você que é cristão, principalmente dentro dessa denominação, a gente chama assim de evangélicos, né? Talvez você não tenha um ídolo de madeira, mas para o cristão evangélico, o maior problema não é o ídolo de madeira, mas você sabe qual é o ídolo? O ídolo que está lá dentro do coração ou dentro da mente, certo? Às vezes é um ídolo que é o dinheiro, que é os status, que é o poder, certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. E será que eu não tenho colocado a minha esposa no idolatrado ela? Será que eu não tenho colocado meu esposo? Será que eu não tenho colocado meus filhos? Será que eu não tenho colocado meu trabalho? Será que eu não tenho colocado meu ministério, meu pastor? Tem gente que idolatra o pastor. Então, gente, sai de toda a idolatria, tá? Porque o único que é digno da sua atenção, da primazia da sua atenção, da primazia de tudo aquilo que você tem de melhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, tá? Glória a Jesus. Certo. Então eu trouxe para vocês aqui, tá? Um pouquinho dessa pauta aqui poderosa. Deixa eu achar aqui agora. Você que quer já anotar o que nós vamos fazer, tá? Em relação ao suco do segundo ciclo, eu vou abrir aqui e já vou falar para você os ingredientes, mas amanhã eu vou explicar um por um para você e vai estar na plataforma, certo? Deixa eu encontrar aqui, peraí. Glória a Jesus. Tá. Ok. Deixa eu ver. Aula de número 3, rios de cura. É isso mesmo. Vamos lá. Os ingredientes, anota aí. 5 ou 6 folhinhas de espinafre. Se não tiver espinafre, você vai colocar uma ou 2 folhas de couve, certo? Eu coloquei aqui 2 folhas de couve, né? Mas você pode usar uma só, se você quiser. Uma maçã, tá? Certo? Com casca. Pode ser média. Qualquer maçã. Verde, vermelha, amarela, qualquer maçã. Meio pepino, tá? Metade de uma beterraba mediana, assim, mais ou menos, pequena, certo? E aí tem o nosso ingrediente principal, calanchoe. Posso não achei calanchoe, então usa 2 colheres de babosa, tá? Aí, o nosso ingrediente... nós temos dois ingredientes ouro para essa temporada, certo? Nós temos o calanchoe, se não tiver, você usa a babosa, tá? É igual? Não, mas se você não tiver, você usa a babosa. E o outro ingrediente ouro é a linhaça dourada.
ok? Linhaça dourada. A linhaça dourada, você pode usar ela. O ideal você usar ela? Ou você compra ela já triturada, ou você tritura ela no seu liquidificador para ela virar o pó. E aí você vai fazer igual, você pega ela, a colherzinha dela, né? A linhaça dourada é uma colher de sopa. Aí você bota ela ali num pouquinho de água para ela ir hidratando. Terminou de fazer o suco, você adiciona. Eu quero que você entenda que a linhaça dourada, ela vai tratar a sua parte a sua parte hormonal, ou seja, a sua parte emocional nesse ciclo. E no outro ciclo nós vamos ter também um ingrediente de ouro, certo? Então você pode usar em semente, aí você vai ter que deixar por umas 8 horas hidratando. Então eu já falo, já que às vezes você esquece de deixar a semente, bate ela no liquidificador, ou se você tem um triturador de café como eu tenho, você deixa ela em pó, e aí você reserva ali aquele tanto que você vai usar durante os 9 dias, tá? Certo. Aí suco de meio limão. Se você gosta de mais azedinho, pode pôr um limão inteiro, porque tem gente que tem problema de acidez. E eu quero profetizar que você vai ser curado dessa acidez, e principalmente se você tem um suco, mas não é nesse ciclo, é no segundo reset de 27 dias, que ele cura qualquer tipo de úlcera e qualquer tipo de H. pylori, né? Helicobacter pylori, que é uma bactéria resistente, ela cura, é um suco poderoso, certo? Apóstola, quando que é o de cenoura? O de cenoura é só no 6º ciclo, porque nós precisamos crescer em resistência, senão eu perco você agora. Você não aguenta. Gente, eu tô te falando, quem aqui passou mal nos 2, 3 primeiros dias do suco? Quem aqui sentiu talvez, por exemplo, um mal-estarzinho, uma tontura? Quem sentiu? Quem sentiu isso? Tá? Pepino pode ser qualquer um, com casca. Gente, tudo que for fazer no suco é com casca. Só lava bem, tá? Quem sentiu um pouquinho de, sei lá, um sintoma de desintoxicação? Você sentiu isso aí? O que pode acontecer? No suco de cenoura, o sintoma de crise curativa pode ser umas 20 vezes maior do que você sentiu, porque ele é muito profundo. Por isso que eu estou dizendo, vamos crescer melhorando, desintoxicando, vai sair no metal pesado, para quando chegar lá no suco de cenoura, ele tem o efeito de tirar metais pesados, de desintoxicação muito mais profunda, ele tem esse efeito, só que o maior efeito dele é antiparasitário, tá? Então é um remédio para parásito poderoso, certo? Então esses sintomazinhos, tá? Que sintoma que tem? Dorzinha de cabeça, mal-estar, parece que a sua mente fica uma névoa, você não consegue pensar, tá desintoxicando, tá? Isso é maravilhoso. Tem gente que já não sente nada, ok? Tá, então vamos remember do suco. 5 ou 6 folhas de espinafre, não tem espinafre? Apóstola, eu não quero comprar espinafre, eu quero fazer com couve. Mas se você tem possibilidade de fazer com espinafre, para esse ciclo é o espinafre. Mas se não tem espinafre, você vai com a couve. Uma maçã média, meio pepino de qualquer raça, que seja com casca, tá? Meia beterraba, uma folha de kalanchoe. A folha de kalanchoe pode ser esse tamanho aqui, mais ou menos, tá? Esse tanto aqui, mais ou menos. Aí você tira o talo do kalanchoe, ela tem um talo, e aí você vai bater junto ou passar pelo extrator. Uma colher de sopa de linhaça dourada. Põe para hidratar um pouco antes, assim como a gente faz com a chia. Porque a chia, se você já consumir, ela vai hidratar no seu estômago, de qualquer forma, tá? Deixa eu ver, meio limão e de 5 a 6 folhas de hortelã fresca. Então você pode comprar um maço de hortelã e ir usando, certo? Eu quero dar uma dica para você, pro preguiçoso aqui, que você não é mais preguiçoso, você vai sair desse lugar. Não se faz suco para os 9 dias. O suco se faz para o dia. A potência de todo o suco dura de 5 a 6 horas, depois ela vai caindo, certo? Então essa potência ela tem que ser dentro do teu organismo. Então tem gente que quer fazer para 3 dias, para 4 dias. Para com isso, gente. É pro dia, tá? É pro dia, certo? Mas eu vou recapitular com você tudo, certo? E eu já vou trazer para você na aula de amanhã o suco do 3º ciclo, para mim não precisar ficar falando ele aqui na live para você, certo? Então, amanhã eu já vou trazer esse suco completo para você, a dose,
E eu vou trazer o suco do segundo ciclo, que tem 2 ingredientes que você vai precisar comprar, que eu tenho certeza que você não tem. Talvez aqui alguém que é do Natureba vai ter. Certo? O calanchoe, se você achar ele em pó, você pode consumir ele em pó. Aí você usa ali uma colherzinha de chá, tá? Se você tiver ele em pó, né? O calanchoe. Se você achar o calanchoe, às vezes você acha o calanchoe em pó, você pode usar uma colher de chá. Tá bom? Pegaram a visão? Entenderam? Tá? O suco, gente, é dos alunos que estão no ciclo do reset, tá? Porque o suco ele linka com corpo, alma, mente e espírito, certo? Glória a Jesus. Então, gente, faz certinho, porque isso aqui é bênção. Vou trazer uma live pra você aqui, tá? Rapidinha. Pra onde estamos olhando? E isso faz muito sentido com aquilo que nós estamos vivendo nesse ciclo, que é destronando o espírito de procrastinação, destronando a preguiça, tá? Então eu quero que você abra comigo agora, lá em Mateus, capítulo 14, certo? Qual que é o tema? Para onde estamos olhando. Por quê? Para onde você está olhando determina o seu campo de visão. Suas referências determinam o seu campo de visão. Mateus, capítulo 14, verso de número 28. Nossa, esse café tá amando. Quem fez esse café, amor? Foi o Gustavo. Meu Deus, esse café tá maravilhoso. Gente, eu quero que vocês estejam orando pela minha vida. Você não tem noção como o Satanás está irritado comigo. O diabo, por quê? O diabo tá saindo da casa de vocês. Vocês têm se posicionado. E a fúria é um exército, queridos. O diabo tá muito furioso. Eu tenho sentido muito espiritual pesado. Eu tenho que orar, eu tenho que vir, tenho que guerrear. Então esteja me cobrindo aí, certo? Não tá chuchuzinho, não. Eu já aviso vocês. Mas é só esse primeiro ciclo. Depois, tá? A gente... Por quê? Uma coisa é eu fazer um teste para 12 pessoas. Agora outra coisa é um exército, tá? Uma coisa é um exército saindo dessas cadeias. Então imagina a fúria de Satanás. Vocês não têm noção? Vocês não têm noção. Mateus 14, verso 28. Mateus 14, verso 28. Não é fácil não, gente. Vida do crente. Mas é só esse primeiro ciclo. Por quê? Porque ele tá furioso, ele tá brabo. Tá brabo porque tem gente sendo liberta, tem gente que já tá vivendo muita coisa. Pra onde... Isso, pra onde estamos olhando? O tema é só isso. Pra onde estamos olhando? É uma pergunta, tá? Aí eu trouxe a história de Pedro, que pra mim, ela é fenomenal, tá? Mateus 14, verso de número 28. Acharam? Ok. Então Pedro gritou: se realmente o Senhor ordene que eu vá caminhando. Ou seja, ali eles estão no barco e Jesus vem do outro lado caminhando sobre as águas. E ali eu vou falar o contexto, né? Vamos aqui no 26. Quando os discípulos viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, na hora, né? É um fantasma. Gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá e caminhe sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ou seja, quando Pedro colocou o seu olhar onde ele não era para ele colocar, porque ele já estava com Jesus. Ele precisava só manter o foco em Cristo. Mas quando ele olhou para o vento, quando ele olhou o tamanho das ondas, ele ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé! Ou seja, olha só, a nossa fé determina a nossa firmeza no caminhar. A nossa fé, o nosso foco, para onde nós estamos olhando e no que nós acreditamos, determina se a gente vai conseguir andar em passos firmes ou não. Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Eu acho fantástica essa passagem, tá?
Então, o texto base aqui que eu trouxe para mim trazer essa palavra para você, o tema é para onde nós estamos olhando, certo? Então, enquanto Pedro estava com os olhos em Cristo, tá? Ele estava fazendo algo que era impossível dentro da lei física e das suas condições humanas, porque ele estava andando sobre as águas e fisicamente falando isso é impossível, tá? Mas quando ele vem e olha para circunstâncias que trouxe para ele medo, insegurança como o vento e as ondas grandes, ele teve medo, ele ficou aterrorizado e aí ele começou a afundar. E nós, além de estarmos, muitas vezes nesse lugar de procrastinação, de zona de conforto, outro grande problema é para onde você olha. Quem as suas referências? Porque se suas referências são péssimas, você está toda hora afundando e nunca está conseguindo caminhar em direção a qualquer lugar, tá? Então, quando Pedro muda o seu olhar, quando ele, em vez de focar em Cristo e continuar, o que acontece? Ele começa a cair. O nosso olhar, para onde nós estamos com foco, aquilo que nos influencia, aquilo que nós modelamos, né? O que é modelar? Você tem algo como referência, né? E aquilo ali te inspira, né? Ou a fazer algo parecido, ou a seguir sendo melhor, tá? Então, o nosso olhar é a bússola da nossa alma, da nossa mente, certo? E vai determinar o quê? A frequência que vai gerar, ou vai ser a engrenagem da nossa vida. Então, para onde você olha, o que você escuta, as coisas que você tem colocado dentro de você, em forma de leitura, em forma de audição. Eu estava conversando com a Nani. Eu sou uma pessoa muito visual. Eu gosto muito visual. Vocês vão ver sempre que os meus PDFs tem muito negrito, tem muito classificação, porque eu sou visual. Então, para mim, tem que estar de um jeito que fica fácil e gostoso para mim ler. Mas tem gente que é mais auditivo. Mas todos esses são meios de comunicação, né? Aonde o mundo está se comunicando conosco. Ou seja, você está tendo uma fonte de conhecimento, seja ela ruim ou seja ela boa, tá? Então, Jesus, né? Ele vem aqui ter essa experiência com seus discípulos. E o que a gente pode pegar disso para nós? Que o nosso foco no que é importante. Gente, tem um livro que fala uma só coisa, ou uma coisa só. Ele é tremendo. Ele não é um livro cristão, mas ele é um livro tipo de desenvolvimento pessoal. Que ele fala a importância de nós estarmos focados no que é importante, tá? Por exemplo, ele traz no livro algo assim. Qual tarefa ou o que você precisa fazer que vai gerar mais impacto hoje? Então, concentre-se nela. Porque às vezes o concentrar naquilo que gera mais impacto já sana muitas dores dentro do seu dia. Quem já leu esse livro? É muito poderoso. O livro chama Uma Só Coisa. Se eu não tenho, Uma Só Coisa. Algo assim, tá? Muito bom, porque para você ter foco, certo? E qual que é o princípio espiritual do que eu tô tentando trazer para você? O nosso olhar, ele direciona a nossa mente. Então, aonde eu olho, determina os pensamentos que eu vou ter. A minha mente determina o tipo de emoção e o sentimento que vai estar dentro de mim. Eu vou dar um exemplo. Você está toda hora olhando o seu colega que estudou com você lá na 5ª série, ou lá no 1º ano, ou não sei, terminou o colégio ou terminou uma faculdade com você. E esse cara ficou muito bem sucedido, ou essa moça ficou muito bem sucedida, e você não conseguiu ter a oportunidade que essa pessoa teve, e você hoje se compara. Então, ou seja, o que acontece? O seu olhar traz sobre você fica olhando as redes sociais dessa pessoa, traz sobre você pensamentos de que a vida foi injusta com você, por que o fulano conseguiu e você não conseguiu. Aí a sua mente vai influenciar a sua alma. Por causa desses pensamentos, você vai começar a ter um sentimento de inferioridade, de tristeza, de fracasso, tá? E a alma, ela molda as nossas emoções, as nossas decisões e as nossas atitudes. E aí você, numa semana que era para estar alegre porque você tem N motivos para estar, você fica triste. Na semana que era para você tomar a decisão de comprar talvez o curso ou um livro que ia mudar a sua vida, você não compra mais porque você está desanimado, você está desmotivado, certo? A semana que era para você ter uma atitude de produtividade, você fica desanimado, certo? Por quê? Porque você
está olhando para o lugar errado e está tendo um pensamento muito fraco em relação a você mesmo. Porque você não pode se comparar. Você tem que entender, você não é igual a ninguém. E essa pessoa, se teve oportunidades, ela pode ter tido, mas ela deve ter tido o quê? O desempenho, ela deve ter tido o quê? A força de vontade dela. Então, muitas vezes a gente acha que o outro, ele está sendo favorecido por Deus. Mas a pergunta é, qual é o processo que essa pessoa passou para estar ali? Porque muitos de nós, muitas vezes nos comparamos, estamos nesse lugar de inferioridade, mas a gente não quer pagar o preço que o fulano pagou, de estudar, de ficar talvez ali 3, 4 anos tentando, se melhorando, se capacitando, certo? Então, o foco do nosso olhar, ele determina a energia da nossa alma e o nível, tá? O nível de, vamos dizer assim, o nível a qual a nossa mente vai estar, o nível de pensamentos que vai estar brotando dentro da nossa mente. Então, aonde você olha, influencia a sua alma, o seu campo emocional, o seu campo sentimental e influencia os seus pensamentos. E pensamentos e emoções influenciam nossas atitudes, a nossa produtividade, como nos relacionamos, o que temos vontade de fazer ou não, tá? Se eu olho todo dia para Jesus, eu não vejo as batalhas, porque Jesus, ele é o princípio e o fim, e eu confio na pessoa de Cristo. Só que se eu falo que olho para Jesus, mas eu fico dando muita atenção para um problema, ou muita atenção para alguém que chegou ali na minha família com enfermidade, eu fico olhando para a enfermidade em si, com olhos de médico ou com olhos humanos, eu vou tirar o que? O foco do mais importante, que é Cristo. Então, Cristo te cura. Então, muitas vezes, o vento que vem sobre a sua vida, ou muitas vezes a questão da onda, são problemas, são circunstanciais, são coisas que já era para você ter falado, o que é isso? Que problema incircunciso é esse diante de um Deus que, com um piscar de olhos, tira essa enfermidade, arranca esse nódulo para fora, ressuscita essa pessoa que está na UTI? Então, tudo que a gente olha, nós precisamos olhar com fé e convicto naquilo que é bom. O nosso problema é gastar tempo olhando para coisas negativas, gastar tempo olhando para aquilo que não presta. Gente, você sabe, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou cristã, sou pastora, o Senhor me levantou como apóstola. Eu não perco meu tempo vendo notícia, o pastor adulterou, pastor não sei o quê. Eu vou perder o meu tempo com isso? Que frequência negativa é essa? Existe, queridos, pessoas que fracassam em todo nicho, em todas as áreas. Você acha que não vai ter na área espiritual? Aí você fica nisso, aí o que isso faz com você? Faz você deixar de ter fé que há um ser humano que pode ser regido por Deus, e aí você acha que todo pastor é assim. Então, é exatamente isso. Você talvez foi uma mulher que foi traída, aí você só fica olhando histórias e relatos de mulheres que foram traídas. E aí você fala, meu Deus, todo homem trai. E aí você cria o quê? Uma fortaleza na sua mente. E você nunca vai conseguir confiar na pessoa que está no relacionamento com você. Porque você só vê isso. O que você tem que fazer? Ver pessoas que restauraram um casamento, estão vivendo felizes, o marido nunca mais traiu, a esposa nunca mais traiu, isso é possível. Ou essa pessoa se divorciou, casou de novo e está vivendo de uma forma feliz. Então, o que eu estou trazendo para você? Hoje em dia tem muito cristão que só fica vendo, buscando o quê? Só vive buscando a tragédia, vive buscando o que está acontecendo de pior no mundo. Então sua frequência é baixa. Uma pessoa que prospera, ela não perde o tempo dela com isso. Porque isso é negativo, isso é uma energia contrária à energia que está na presença de Deus. Qual que é a energia que está na presença de Deus? Prosperidade, abundância, cura. A energia, a frequência que está na presença do Espírito Santo é de paz, é de tranquilidade, é de acolhimento, é de aconchego. Aí você fica vendo essas porcarias, aí você está colocando o seu foco, e aí toda hora você está distraído com o vento, com a onda grande, ou seja, ou às vezes até com um chuvisco, você está com medo. E aí? Porque o seu foco está no lugar errado, tá? Então se eu olho para as distrações, se eu olho para pessoas erradas, se eu olho para as circunstâncias difíceis, eu estou todo o tempo absorvendo, tendo dúvida, tendo insegurança e tendo estagnação na minha vida. E eu quero que vocês entendam que tudo que está à nossa volta está influenciando aquilo que nós seremos amanhã. Tudo que está à nossa volta está nos moldando de alguma forma, certo? Abra comigo em Mateus, capítulo 6, verso de número 22.
Mateus, capítulo 6, verso de número 22. Mas aí, apóstolo, a gente vai viver igual um alienígena, então, assim, igual alienígena, eu falo assim, você vai viver só no seu mundinho, mas nós que somos cristãos, vivemos num mundinho paralelo ao mundo, que tá todo mundo indo, né, por uma direção e a gente tá indo na contramão. Ah, mas eu vou ficar sem ver a notícia? E você acha que a notícia que você vê é verdade? A maior parte da notícia que é emitida hoje é uma notícia manipulada, porque a nova ordem mundial, ela coloca medo nas pessoas e deixa as pessoas cativas de prosperar, de avançar por causa ou seja, por causa da mídia, da rede de comunicação. Aí você tá aí assistindo. Fulano teve a casa assaltada. A inflação, não sei o quê. Aí você só tem notícia ruim. E você toma isso pra você e você fala, não, tá ruim, as coisas tá ruim. Nada, querido. Tá ruim pra lá. Mas se você estiver debaixo do Senhor, você pode viver a melhor temporada financeira da sua vida, a melhor jornada emocional da sua vida, a melhor restauração, a melhor temporada da sua vida. Mateus 6, 22. Abram comigo, tá? Mateus 6, 22. No Apocalipse 2, que eu vou fazer, ainda não tenho data, porque eu tô apurada agora, eu tô com aula todo sábado, e a gente tem essa matriz para inaugurar, eu tenho Israel para ir. Gente, ontem eu comecei a fazer meu cronograma, eu gosto de fazer mais ou menos assim, ó, tá vendo? Eu vou riscando assim e tal, aí eu sei que essa cor é tal, e eu sou muito visual. Eu tenho uma planilha no Word, que eu deixo tudo arrumadinho, porque aí eu consigo gerir muito bem as datas, que eu tenho isso, tenho aquilo. Então vamos lá. Glória a Jesus. Vocês querem que eu mando esse calendário para vocês? Branco? Para vocês imprimir, colocar as coisas que tem que fazer? Se vocês quiserem, eu mando lá no Reset para vocês, tá? Mateus 6, 22. Abram comigo. Mateus 6, 22. Seus olhos são como uma lâmpada, da qual ilumina todo o corpo. Ou seja, os seus olhos é a janela da alma. Tudo que entra na sua alma vai fluir para o resto do seu corpo. Um sentimento ruim, um sentimento bom. Então nós temos que cuidar muito do que nós estamos olhando. E os nossos ouvidos também. Quando os olhos são bons, todo o corpo quando nossos olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em você se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. Ou seja, o que Mateus está dizendo? Se os seus olhos for bom, tudo para você vai ter um sentido bom e você vai ver oportunidade em tudo e você vai ver excelência em tudo. Mas se os seus olhos forem maus, você vai ver maldade em tudo, você nunca vai confiar nas coisas, certo? Então, o que nós podemos aqui tomar posse para nós? Você precisa começar a mudar o que está à tua volta. E, queridos, não percam o tempo de vocês vendo notícia ruim, vendo que o pastor não sei o quê, vendo isso, vendo aquilo outro. Gastem o tempo vocês escutando o que é bom, escutando uma pregação, escutando um testemunho, escutando isso, escutando aquilo. Existe um estudo, tá? Que algumas pessoas que estavam em um processo de câncer, eu não estou falando aqui de um processo religioso, estou falando de um processo científico, eu estou falando aqui de um processo, tipo, é como se fosse um teste de placebo, tá? A essa pessoa, deu a ela episódios de comédia para ela começar a rir todos os dias. E essa pessoa, ela todos os dias começou a assistir muitos episódios de comédia e começou a dar muita risada. Com 3 meses, o câncer que estava dentro dela saiu. Mama, era um câncer de mama. Esse é um relato. O que aconteceu, apóstolo? A célula que estava deprimida, debaixo de uma frequência negativa, ela foi aplacada pela alegria, pela felicidade. É um ensaio clínico, exatamente. É tudo um ensaio clínico. Então, o que acontece? Tudo é energia. Tudo é energia. A alegria traz uma energia do céu, uma energia da presença.
Porque o contrário de alegria é tristeza. E a tristeza, queridos, é algo que o diabo quer fomentar nos nossos corações, porque uma alma amargurada, uma alma triste, ela vai ruminar tanto essa energia. Eu quero que você entenda o que o Senhor me explicou. Imagina, a nossa alma é um lugar espiritual dentro de nós. Então é mais ou menos assim. Tá o nosso espírito, tá? Aí tá a nossa alma, e da nossa alma uma influência para o nosso corpo, certo? Porque a nossa alma, ela tá de mão dada com o nosso corpo. Então imagina que você entrou numa temporada, tá amarrado, mas você entrou numa temporada de tristeza, de dor, de achar que o mundo ninguém te ama, e aí você ficou deprimido, teve ali talvez uma perca, alguma coisa, aí você ficou deprimido e começou a ter dor, daqui a pouco vem tá amarrado, um nódulo, alguma coisa. O que aconteceu? Ou uma dor como fibromialgia, por isso que eu falei pra vocês vão ser curados de fibromialgia, porque ela tá na alma. Uma bola, esses sentimentos, eles vão aumentando tanto, tristeza, raiva, dor, ira, aí todos esses sentimentos negativos, eles se juntam numa bola de força, de energia, ela começa a pulsar na alma, pá, pá. E aí você alimenta aquilo ali, como que se alimenta? Se comparando, você se alimenta ruminando aquela dor, sentindo de volta, indo atrás de conversa fiada que não era pra ser isso aqui, e aquela bola começa a ficar maior. Ela extravasa num nível que aí ela começa a influenciar agora, ela começa a lançar como se fosse um estilhaço contínuo pro corpo. E ela começa, pá, tipo, imagina um pingo de água caindo todo dia ali em cima de uma pedra. Aí daqui a pouco ele começa a trazer o quê? Uma machucadura naquela pedra. Então a nossa alma, sentindo tanto essa dor, essa inveja, esse rancor, essa falta de perdão, ela traz essa machucadura para o corpo. O que é essa machucadura? Ela começa a ter um efeito colateral, certo? De trazer essas células a viver em desordem, porque o nosso corpo, ele só flui debaixo de um contexto de equilíbrio. Toda vez que você está triste, chorando, você está desequilibrado emocionalmente, e há uma energia caótica no teu organismo que pode afetar diversas áreas. Agora imagina uma bola de energia dessa lançando todo dia um estilhaço para o teu corpo, para alguma área do teu corpo. Cada ferida emocional, ela pode estar relacionada a uma área do teu corpo. Por exemplo, a falta de perdão, se o eixo do que você está sentindo na alma é uma falta de perdão, ou uma rejeição, aonde que vai ser esse problema? Esse problema pode ser aqui na caixa peitoral, tórax, pulmão ou as costas, certo? Pegaram a visão? Então, depende muito do tipo de dor que você está sentindo e qual que é a raiz desse tipo de dor. Tem dores, a fibromialgia, ela não é uma dor primeiramente sentida no corpo. Ela é uma dor primeiramente sentida na alma. É uma alma que tá doendo. E você já sentiu sua alma doendo? Eu vou te dar um exemplo. Sabe quando você tava se reconciliando com Deus e começou a se arrepender dos seus pecados e começou a sentir uma dor por dentro? Era a sua alma se reconciliando. Sabe aquela dor assim de alma que... Sabe quando você fala, meu Deus, a minha alma gemeu. Você sentiu dor na alma? Certo? Então é isso. Então, aí depois a fibromialgia, essa dor ela é tão grande na alma que ela vai extravasar pro corpo e a pessoa vai sentir no corpo. E por que ela toma remédio e não sara da fibromialgia? Porque o eixo, ela toma remédio, ela melhora no corpo, mas na alma não tem remédio, só o sangue de Jesus. Então é uma dor que é sentida em dois paralelos. Ela é sentida na alma e ela é sentida no corpo. Só que no corpo não se compara com a dor da alma. Então quando essa pessoa toma remédio, ela melhora no corpo. Só que ela não melhora na alma. Porque na alma só existe um remédio e ele é o nome poderoso de Jesus. Certo? Então eu quero que vocês entendam essa verdade e entendam isso, tá? Para que vocês venham se posicionar. Certo? Ok. Deixa eu continuar aqui, senão eu não paro, né, de falar essas coisas. Então, o que nós estamos olhando está nos influenciando todo o tempo, certo? Vamos lá. Quais são as nossas maiores influências hoje? Redes sociais.
certo? E o que a gente faz nas redes sociais para, às vezes, ficar nesse lugar de ser bombardeado de sentimentos ruins que vão determinar a nossa atitude, a nossa ação ou o nosso desempenho no dia a dia? Comparação constante, vaidade, consumismo, olhar para a vida perfeita de alguém e se frustrar e falar assim, eu nunca vou ter uma vida dessa. Outro lugar, amigos e relacionamentos, tá? Quem você ouve determina muito quem você está se tornando, certo? Então andar com pessoa murmuradora é péssimo, daqui a pouco você está murmurando. Andar com pessoa incrédula é horrível, tá? Porque você às vezes é otimista para algo, a pessoa fala, mas eu acho que não vai acontecer isso não. E a pessoa joga um balde, por isso que eu falo, tem uma experiência linda com Deus? Não conta para qualquer pessoa, porque o incrédulo, ele vai falar que é uma coincidência, que isso é porque você estava muito emocionado, e aí ele tira de você a experiência e você perde o time de ter mais uma, mais outra, porque elimina a sua fé, mina no sentido de jogar água na tua fé. Então a gente não conta. Ambiente doméstico determina muito, certo? Então, por exemplo, a atmosfera da nossa casa determina muito a energia que está na nossa alma, que está na nossa mente. Então, é como eu falei para você, uma casa bagunçada, uma casa cheia de lixo, uma casa cheia de acumulação, significa que você tem uma alma, o jeito que estava as suas gavetas, as suas coisas, é a forma que estava a sua alma. Exatamente. O jeito que estava lá a sua bagunça no celular é o jeito que está tudo que está em nós reflete no externo, tá? Então, por exemplo, uma casa com briga, com xingamento, certo? Uma casa com estilhaço toda hora de ofensa. Então isso aí, queridos, determina coisas ruins sobre você. Não determinam a energia de fazer, de ir, de prosperar. Outra coisa muito importante, quem são seus mentores? Aqui eu estou na posição de ser uma das suas mentoras. Mas talvez você tenha um mentor secular lá no mundo, talvez você tenha outro mentor aqui e ali. Quantas pessoas você está escutando? Será que todas elas trazem um fruto bom? Será que você escuta... Gente, a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente escuta uma pessoa que ela tem até uma mensagem boa. Eu não estou falando que ela é cristã. Ela tem uma mensagem boa, mas ela é fútil, ela tem muita vaidade. E esse estilo de vida que ela tem acaba influenciando você a ter um estilo de vida que contradiz a vontade do Espírito Santo na sua vida. Às vezes você está vendo uma pessoa que fala de uma área de marketing lá que você gosta, mas é uma pessoa que se ostenta demais, uma pessoa arrogante, uma pessoa... Será que faz bem mesmo você ter essa pessoa? Então, queridos, eu, de verdade, até quando eu vou comprar um curso que eu preciso crescer em alguma área que não seja dentro desse nicho cristã, eu tento escolher uma pessoa que é cristã. Porque eu acredito que, a minha esperança é que essa pessoa tenha o quê? O mínimo de princípio, certo? Então, os nossos mentores, eles são o quê? Nossas referências. O seu pai é um mentor, a sua mãe é um mentor, os seus amigos ao lado são mentores da sua vida. Tem mentores que você gosta de seguir, gosta de acompanhar. Então, tem que tomar cuidado com o tipo de mentor que você escuta e gasta seu tempo vendo, porque você não modela só o que ele ensina, você modela ele. Eu vejo por vocês, como vocês oram, vocês modelaram muito a minha forma de orar, vocês pegaram tipo um padrão. Eu acho lindo isso, maravilhoso, mas e se eu estivesse ensinando uma coisa ruim? E se eu estivesse ensinando qualquer outra coisa que não fosse bom para a sua vida, certo? Então a gente tem, olha como a gente modela. Vem uma pessoa na sua casa que tem um sotaque extremamente forte. Daqui a pouco você está falando o sotaque dela. Porque nós modelamos mesmo sem querer. Nós copiamos, modelamos comportamento mesmo sem querer. Daqui a pouco você está falando o sotaque dela. E ela está falando o seu sotaque. É assim ou não é? Então, olha como a gente... Vou dar um exemplo para você. Quando eu estudava medicina, eu lembro que eu fiz uma vez uma pesquisa das células, são células que tem no lobo frontal e são células que elas são conhecidas como células gêmeas, que são células imitadoras de comportamento, tá? E o que acontece? Elas têm como se fosse uma fisiologia intrínseca. Você não pode controlar. E dentro de um campo que você não controla é o bocejo. Se você vê alguém bocejando, automaticamente você boceja. Porque essas células que estão aqui no lóbulo frontal, elas modelam aquele comportamento e na hora elas copiam.
Você vê que muitas vezes a pessoa tá falando, você tá meio que gesticulando junto com ela, porque essas células em você, elas são muito ativas, certo? Quem já viu isso? Essas células em você são muito ativas e elas começam... Travou para vocês? Eu vou repetir. Vocês querem que eu repita? Eu vou repetir. Certa feita, neurônios espelhos, exatamente, perfeito, neurônios espelhos. Eu fiz essa pesquisa uma vez dos neurônios espelhos. E os neurônios espelho, eles copiam o bocejo, tá? Eles copiam muitas vezes, a pessoa tá gesticulando, vamos supor, o seu filho tá apresentando lá na frente do colégio. E você começa a gesticular e meio que falar o que ele tá falando, acompanhar ele. E você faz isso sem ver, tá? Você faz isso sem ver, por causa dessas células. E por que eu estou falando isso para você? Porque se a gente pode modelar um comportamento sem querer, imagina outras coisas que é de forma às vezes muito inconsciente, tá? Então, a neurociência, ela traz para nós o quê? Isso, que nós temos células, né, que tem esse comportamento e elas estão modulando, tá? Os macacos têm isso de forma muito forte, tá? Então, outra coisa, a mídia, a cultura, o que você está assistindo, o que você está vendo, gente, é igual um algoritmo. Você começa a pesquisar a pregação, só vem aquele tipo de pregação. Você, né, eu vi o vídeo do Felca e eu achei maravilhoso o que ele trouxe. Quando você abre uma conta do Instagram pela primeira vez e você começa a pesquisar flor de suculenta, calanchoe, só vai aparecer isso pra você. E só vai aparecer coisas atreladas a esse nicho. Aí você começa a pesquisar ali chihuahua. Quando eu comecei a ir atrás do chihuahua, porque meu cachorro é um chihuahua, meus dois cachorros são chihuahua. Se você olhar na minha timeline hoje, até hoje tem chihuahua pra tudo que é lado, tá? Por quê? Porque o algoritmo entendeu que eu amo chihuahua, certo? E a forma do algoritmo é a forma que acontece na nossa vida. Quanto mais você dá atenção e olha para aquilo que está à sua volta, é aquilo que vem para você, certo? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que toda hora está numa frequência de prosperidade, quem está na prosperidade não tá no pinga-gota. Quem é próspero, ele é próspero. Então, toda hora ele está prosperando. Ele está vendo abundância, ele está vendo, só vem oportunidade para ele, porque ele só vê prosperidade. Quem é uma pessoa que está toda hora vendo as coisas pequenininhas, e está vendo as coisas difíceis, está toda hora passando por dificuldade. Porque o que você pensa, o que você gasta a sua energia é aquilo que vem sobre você, certo? Glória a Jesus. E é isso que molda, né, tudo. Gente, a palavra, a oração, é uma das maiores influências na nossa vida. Então, todo dia você lê a oração do Reset 27. A minha mãe falou assim pra mim, eu tô orando até a da águia todo dia. Eu falei, mãe, mas a da águia é só no começo. A oração ali do decreto, né? Eu falei, a da águia é só no começo. É do ciclo que você tem que fazer todo dia, mas tem umas palavras bonitas demais, eu vou fazer todo dia. Eu falei, amém. Mas pra você ver, você ora decretando aquilo ali determina a atmosfera do seu dia. A atmosfera que vai fluir durante aquele dia para você. Então isso aqui é extremamente poderoso, tá? É isso que eu tinha para falar para vocês, já passei do horário da live, amém? E amanhã nós continuamos, tá? Em Isaías, capítulo de número 45. Então, aonde você coloca os seus olhos, determina 100% aquilo que você vai viver nos próximos dias, nas próximas semanas. E que os seus olhos sejam bons. Se o seu olho for bom, tudo que você olhar vai ser bom. Se você for otimista, tudo, pra onde você for, você vai com otimismo, tá? Então é isso. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês. Amanhã tem uma imersão poderosa às 2 horas. Beijo, beijo.